Bom dia, terça-feira, 25 de julho, e a gente inicia mais um TV Mar News aqui para vocês, trazendo as principais informações do dia para o finalzinho da tua manhã. E quando a gente fala em informação, a gente lembra logo da Gazeta de Alagoas. Vamos então acompanhar os principais destaques desse jornal hoje, gente. Olha só, recursos federais, Alagoas receberá 39,28 milhões para a segurança. Em delação, ex-PM confirma, Rony Lessa matou Marielle. Filiações, Paula garante renascimento do PSB aqui em Alagoas. Terceiro lote do imposto de renda vai pagar 68,9 milhões aqui no estado. E a gente também tem, olha, detalhes, gente, sobre o grande show de ontem que a nossa seleção brasileira feminina de futebol deu na sua estreia na Copa, né? Contra o Panamá, goleando então de 4-0, liderando então o grupo da Copa. Mutirão renegocia dívidas com bancos e o comércio. Arthur Lira defende que Senado muda pontos de reforma. E Judiciário revisa 600 processos de presos em Alagoas. STF manda soltar militar acusado de matar italiano. E marido mata esposa a facadas, tenta se matar e é preso. Esses são os destaques aqui da Gazeta de Alagoas, e se você quer se aprofundar mais neles, é só acessar gazetadealagoas.com.br. Claro, também ser assinante desse tradicional jornal aqui do nosso estado, tá bem? Olha, a gente inicia o nosso programa, gente, passando informações para vocês a respeito de 18 bairros aqui de Maceió que devem ter o seu fornecimento de água afetado por conta de uma manutenção programada que deve ser realizada nessa quinta-feira pela BRK. Quem traz esses detalhes para a gente agora é Rogério Costa. E atenção, você que nos acompanha, nosso trabalho direto das ruas, uma parada para manutenção vai deixar momentaneamente 18 bairros de Maceió sem o fornecimento de água. É o que anunciam a BRK e a Casal. O trabalho vai ser realizado nesta quinta-feira, das 14 às 17 horas. E durante a execução do serviço, segundo a BRK, a distribuição de água vai apresentar interrupções ou deficiência quando somente após a conclusão dos trabalhos o sistema da Casal será religado e a água voltará a ser fornecida. Fique atento, procure acumular água, guardá-la, acondicioná-la da forma correta para passar esse momento de manutenção que é necessário ser feito quando a distribuição de água vai estar comprometida em pelo menos 18 bairros da capital. Fica a dica, então, os bairros afetados: Cruz das Almas, Jatiuca, Mangabeiras, Ponta Verde, Pajuçara, Jaraguá, Poço, Centro, Prado, Trapiche da Barra, Pontal da Barra, Benedito Bentes, Gruta de Lourdes, Farol e Jacinti. O sistema ele vai passar por essa manutenção e vai se restabelecendo aos poucos. Então, para cada localidade dessa que eu citei, há um tempo necessário para a normalização da oferta de água. 18 bairros, hein, sem água, em virtude de um serviço de manutenção realizado nesta quinta. Se prepare. Direto das ruas, Rogério Costa. Atenção então, né, gente? É uma manutenção programada para quinta-feira. Dá tempo então de você de repente ir armazenando água para se precaver para esse dia, tá bom? Olha, o bairro Canaficha, lá na cidade de Arapiraca, a Defesa Civil interditou algumas casas após ser detectado afundamento do solo lá na região. Dessa vez, Rogério Nascimento trazendo para a gente as notícias do Agreste. Cidade de Arapiraca, bairro Canafístula, Conjunto Frei Damião, também conhecido popularmente como Conjunto Valentim. Um problema que vem tirando o sono dos moradores aqui desta comunidade. Por quê? Uma cratera imensa se abriu aqui na última sexta-feira. Ali dá para perceber que tinha ou uma fossa ou uma cacimba, como a gente sabe se foi ela que provocou esse afundamento. Aqui ao lado, outra residência também com o mesmo problema, a gente vai mostrar nas imagens. Então fica aqui uma preocupação muito grande dos moradores. O morador dessa casa foi surpreendido durante a madrugada com um barulho muito forte e acabou saindo às pressas. A casa foi interditada pela Defesa Civil. Vamos conversar aqui com uma das moradoras que é vizinha aqui dessa residência. Dona Vera, quando aconteceu esse afundamento aqui do solo, a senhora estava em casa, como foi? Conta pra gente. A gente estava dormindo, aí acordamos com barulho, foi muito forte.
Que a gente pensava que era até a casa da gente, né? Porque tá com problema aí de laxão também, né? A gente essa coisa tudo apavorado, né? E ele já estava aí, o dono da casa, seu Severino, já estava aí no meio da rua. E ele não podia nem sair, o rapaz, quem veio, e o portão enferrou, né? Emperrou. E ele teve que jogar uma pedra para abrir o portão para ele passar. E a gente não dorme de noite aqui com medo, porque pode até cair até a parede da nossa casa aqui também. Essa casa em frente também é um afundamento muito grande, e esse bem maior que esse. É, e a cacimba da casa da frente arriou e está ficando oco para dentro da casa da mulher, só que não tem ninguém morando, né? Mas é perigoso cair as duas casas, né? Uma preocupação grande, principalmente dos vizinhos, por quê? Porque pode também atingir a outra residência, duas residências já interditadas, e a preocupação da moradora vizinha é também, de repente, atingir essa casa e a casa via abaixo. Então fica o registro do afundamento do solo aqui no bairro Canafístula. De Arapiraca, Rogério Nascimento para a TV Mar. É necessária apurar a causa, né, gente, desse afundamento, e as pessoas responsabilizadas precisam responder por isso, viu? Olha, o acusado de matar o menino Cauã foi levado hoje a júri popular no Fórum do Barro Duro, aqui em Maceió. Fernando Henrique de Andrade Olegário foi indiciado por homicídio qualificado, comunicação falsa de crime e fraude processual. Ele está preso desde abril do ano passado, quando confessou o crime. Cauã tinha 2 anos quando foi morto. Após matar o garoto, Fernando escondeu o corpo numa área de matagal, no Benedito Bentes, e alegou às autoridades o falso desaparecimento da criança. Depois, o homem mudou a versão e admitiu que bateu em Cauã por ter se estressado com o choro da criança. Imagina só, né? A previsão do registrado, que preside o juiz Geraldo Amorim, é que os trabalhos sejam concluídos hoje às 19 horas. E a gente vai acompanhando e, é claro, amanhã passando aqui para vocês, né, o resultado desse júri, tá bom? E o Superior Tribunal de Justiça concedeu ontem habeas corpus em favor do policial militar da reserva José Pereira da Costa, envolvido no assassinato do italiano Fábio Campagnola. O ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, alegou insuficiência das razões apresentadas que justifiquem manutenção da prisão. José Costa estava detido preventivamente desde 5 de janeiro deste ano, 2 dias após cometer o crime. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. Fábio Campagnola tinha 52 anos e foi morto a tiros pelo PM após negar que a esposa de José, Carla Cavalcante, instalasse um carrinho de churros na frente do estabelecimento do italiano. Ela chegou a ser presa preventivamente, suspeita de ter incitado o marido no delito, mas foi solta em seguida. A gente também mostrou aqui, né, esse caso aqui no nosso programa e acompanhou por um tempo também. A pergunta que fica no ar, não sei para vocês, mas para mim é o que seria, então, justificativa suficiente para manter uma pessoa presa, que a gente viu, inclusive, aí, enquanto eu li a nota, as imagens do cometimento do delito, né? Sobre isso, a gente também pode abordar esse tema, porque hoje é terça-feira no nosso quadro Penal News. Eu já vou aproveitar para perguntar a ele sobre isso agora no nosso quadro Penal News. Já aqui, gente, recebendo no nosso estúdio, Bruno Calado, né, advogado criminalista, já está aqui com a gente. Bruno, eu sei que você trouxe para a gente também um tema muito atual, né, do que está acontecendo aí. A gente hoje vai falar sobre delação premiada, pegando como caso o caso aí do assassinato da Marielle, né? Afinal de contas, tem coisa nova aparecendo e a gente faz a atualização para vocês. Mas antes da gente entrar nesse assunto do caso da Marielle, eu queria que você pudesse explicar para a gente, porque para mim, eu sou leiga na área, né, nessa área jurídica, eu fico sem entender o que seria então prova suficiente para manter a prisão de uma pessoa em que a gente tem imagens do cometimento do crime. Veja bem, Paulana, o Instituto da Prisão Preventiva é uma prisão pré-processual, ou seja, ele acontece antes de a sentença condenatória transitada em julgado. Quando não der mais para recorrer, etc., quando o indivíduo for sentenciado e não tiver mais um prazo para recurso, ele cumprirá a prisão pena, que é aquela prisão, você foi condenado a tantos anos,
de prisão, certo? E aí ele dará início à prisão-pena. Antes da prisão-pena, que é a prisão processual, enquanto dura o processo, tem-se uma das modalidades de prisão, a prisão preventiva, que era esse indivíduo, a prisão pela qual esse indivíduo estava recluso, né? Privado de sua liberdade. Essa prisão ela tem requisitos para subsistir, para ter sua manutenção dessa prisão preventiva, ela tem requisitos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, né, garantia da instrução criminal para que não haja, esse indivíduo não atrapalhe a instrução criminal, por exemplo, coagindo uma testemunha, ameaçando uma testemunha a dizer o contrário da versão da verdade real dos fatos. Então, esse argumento de que não há indícios de provas da autoria desse delito deve ter sido uma tese invocada pela própria defesa. No entanto, o indivíduo ele tem a opção de confessar o delito, e a confissão ela é algo atenuante, ela é algo que atenua a pena do delito lá na frente. É reconhecida a atenuante, certo? Como um aprimoramento dos trabalhos investigativos, dos trabalhos jurídicos, né? Você está colaborando a partir do momento que você confessa, mas mesmo assim, os direitos de responder em liberdade sobre aquele fato cometido, aquele delito cometido, eles ainda subsistem, né? Então, a manutenção da prisão preventiva, ela acaba caindo por terra quando invocadas teses defensivas dessa maneira. Por exemplo, o princípio da presunção da inocência, o princípio do indúbio pro réu, presunção de inocência que ninguém será considerado condenado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? O princípio do indúbio pro réu que, na dúvida, né, a justiça deve beneficiar o réu, né, nessa situação. Então, se houver dúvida, o mínimo de dúvida que haja, o resquício de dúvida que haja, a justiça deve beneficiar o réu. Então, princípios dessa natureza, eles substanciam, né, consubstanciam, fundamentam um pedido de liberdade provisória para que o indivíduo responda, então, ao delito em liberdade. Bruno, me tira uma dúvida. E se nesse período, já que a justiça, então, decidiu por mantê-lo solto até que se transite em julgado, não é isso? Exato. E se nesse período ele, de repente, foge? Porque a gente viu que quando houve o crime, ele ficou foragido durante 2 dias, né? Não se encontrava ele. A defesa, no caso, na realidade, a acusação, ela pode alegar que Sim. há esse perigo dele fugir e aí, de repente, atrapalhar? Com certeza, Paulane. É muito difícil, quando o juiz concede uma liberdade provisória, ele não atribuir algumas medidas cautelares diversas da prisão. O que são medidas cautelares diversas da prisão? São medidas trazidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a famada tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da comarca da qual responde o processo. Então, esse indivíduo provavelmente ele está proibido de se ausentar ou de Maceió ou de Alagoas, que é onde responde, ou melhor, Marechal Deodoro, ou de Alagoas, que é de onde responde ao processo, certo? Esse indivíduo ele tem que ficar recluso das 8 da noite às 5 da manhã em casa, todos os dias da semana e feriados, ele não pode sair, ou então até mesmo a própria prisão domiciliar, que é a prisão com tornozeleira eletrônica com raio zero. Ele pode ficar em casa, mas não pode sair nem na calçada. Então, existem medidas cautelares impostas pelo juiz quando da concessão da liberdade provisória. Olha, eu vou conceder a sua liberdade, no entanto, você tem que preencher alguns requisitos, tem que cumprir alguns deveres, por exemplo, da tornozeleira eletrônica, proibição de viajar, de se ausentar, e a partir do descumprimento dessas medidas cautelares, você retorna para o sistema prisional. Então, a partir desse descumprimento, automaticamente o juiz decreta, expede um novo mandado de prisão e esse indivíduo retorna para o sistema prisional. Muito bem, Bruno, eu queria só pedir para você licença para a gente, daqui a pouquinho a gente dá continuidade no nosso quadro, porque a gente já está com a nossa equipe ao vivo, posicionada para entrar aqui na nossa programação, trazendo mais informações. Fernando Palmeira e Chico Nogueira, bom dia para vocês. Chico Nogueira e Fernando Palmeira, que se encontram nesse momento lá no Centro de Tecnologia e Inovação, não é isso? Vem entrando ao vivo para a gente, trazendo informações sobre as ações, as diversas ações, né, que vêm sendo realizadas pelo governo do estado. A gente já tem ao vivo, então? Pode ser? Estão se posicionando por lá ainda. Acho que o Fernando Palmeira estava meio disperso, né? Acontece assim mesmo, é assim mesmo, gente, que acontece durante o programa ao vivo, tá? Pode ser agora? Vamos lá, então. Fernando Palmeira e Chico Nogueira, diretamente do Centro de Inovação Tecnológica, trazendo informações para a gente. Com vocês, pessoal, com vocês. Tá direitinho aqui? Com você, Palmeira. Ok, Paulane, um abraço, bom dia para todos, toda a nossa equipe e a você que nos assiste
em Alagoas, no Brasil e pelo mundo afora, e também já desejando boa tarde para todo mundo. Olha, nós estamos aqui para falar de um evento importantíssimo, e você é convidado independentemente de ser de origem africana ou não. Tract Show, mais um evento importante, agora com o empreendedorismo com a mulher africana, com a mulher de origem africana. E eu começo a conversar aqui com a Luília, né? Ela que é empreendedora e nos fala sobre a importância desse evento, principalmente para as mulheres de origem africana. Boa tarde. Sim, o afroempreendedorismo é um segmento, né, que tem crescido e é muito importante, não só no dia de hoje, nós estarmos reforçando o potencial, né, das pessoas pretas em empreenderem e principalmente das mulheres, né? Como eu sempre falo, nós mulheres já nascemos empreendedoras. E agora, dentro de um mercado bem competitivo, a diversidade ela existe e o nosso grande desafio é realmente estarmos incluídos nesse processo. E o afroempreendedorismo tem crescido muito, principalmente para as mulheres. Luília de Paula, você é jornalista e, além de jornalista, é fundadora da Negramina Consultoria. Veja a importância e a inteligência da mulher negra como líder, né? Sim, a Negramina ela surge justamente dentro dessa necessidade de trazermos um recorte para a mulher, né, e para a mulher negra da população afrodescendente, onde nós temos um segmento muito amplo. Infelizmente, atualmente, muitos ainda não estão formalizados, mas a gente está conseguindo, né, incluir cada vez mais pessoas dentro desse processo. Você, nesse processo também, principalmente nesse evento, vai participar de que forma aí? Ou já está participando? Sim, já estou participando. A Tractor trouxe uma excelente oportunidade para os afroempreendedores, onde nós estaremos trazendo essa visão do afroempreendedorismo, uma visão que eu diria até renovada, né? Porque as pessoas acreditam que o afroempreendedorismo é apenas pela necessidade. E hoje nós estamos podendo mostrar que nós estamos além disso. Nós temos talento, nós temos potencial e nós temos mercado, sim. E estamos ocupando esses espaços. O que é que mais atrai a mulher nesse mundo de empreendedorismo, principalmente a mulher negra? É o desafio, como eu vou falar na minha palestra de hoje, né? A diversidade ela é um fato e a inclusão é o desafio. E eu convido todos vocês para participarem desse desafio de estar inseridos nesse nosso universo. Nessa terça-feira, 25, qual o horário que vai estar aberto aí para o público em geral? A partir das 19 horas, estão todos, todas e todos convidados para conhecerem um pouco mais do afroempreendedorismo. A seguir da minha palestra, teremos uma mesa redonda com mais 3 afroempreendedoras, mulheres potentes aqui de Alagoas, mostrando as suas conquistas e realizações. Luília de Paula, parabéns por estar aqui com a gente, enriquecendo ainda mais. Muito obrigada. Beleza. Olha, e um dos mentores, para não dizer o principal mentor de todo esse evento, está aqui do nosso lado. É ele, vamos conversar com ele. Domingos Braga, nos fale da programação riquíssima e você, mais uma vez, nos dando esse privilégio de ter Tractor Shows com essa riqueza de oportunidades. Fala pessoal, é um prazer falar com vocês e esse evento de hoje vai ser importantíssimo. A gente sempre abre portas dentro do Tractor Show e a gente está fazendo microeventos importantíssimos como o do afroempreendedorismo de hoje, que vai ser incrível, com o nosso parceiro N3 Cowork lá no Parque Shopping. Então vão lá, aproveitem porque vai ser incrível. E aqui tem o que a gente poderia dizer para o pessoal vir participar e por favor nos passe toda a programação, claro, no resumo, porque é uma programação vastíssima e riquíssima. O de hoje vai ser focado no afroempreendedorismo, como já foi dito, né? Então, mas é aberto para qualquer público. Então, você que tem o interesse, quer aprender, o público lá, o pessoal é só pessoal alto nível que vai falar várias coisas interessantes para o seu empreendedorismo. Então, o afroempreendedorismo é o tema, mas vai ajudar você também nas suas empresas. Então, vai ter uma palestra incrível da nossa mentoranda que já falou aqui, vai ter uma mesa redonda também de afroempreendedores que vai ter lá e vai ter um debate com vocês que vão estar por lá para aprender um pouco mais sobre o assunto. Então, parabéns a você e a todos, alagoanos de uma maneira geral, alagoanas em especial, principalmente a alagoana que tem história da negritude, tem raiz desde Zumbi dos Palmares e essas mulheres eternas guerreiras em todos os setores e vitoriosas. Parabéns e reforce aí o convite e detalhe os locais, enfim, os horários para que todos aproveitem ao máximo.
Vamos lá, pessoa. Vamos lá, galera. Ele falou tudo. Então, esse evento vai ser hoje no Parque Shopping, no Cowork N3, às 19 horas. Então, vão lá. Ainda dá tempo. Vão nas nossas redes sociais. É só se cadastrar lá que você consegue participar desse grande evento. Vamos embora. Feliz de você que tem Tractor Shows, essas oportunidades. O Tractor parece que veio para ficar e se alagoanizar cada vez mais e nos dar essa oportunidade de difundir, de convidar e abrir esse leque de oportunidade para a mulher da negritude, mas para todos de uma maneira geral. O Brasil é um país miscigenado, é um país que tem raças, não tem uma raça apenas. E eu fico muito feliz por isso. Parabéns mais uma vez às alagoanas de origem africana, as também de origem de outras raças, para que participem e aprendam o máximo, tudo isso que é colocado à disposição para o sucesso no empreendedorismo da mulher. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Rádio da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Fernando Palmeira trazendo informações para a gente sobre esse grande evento que é o Tractor Show, né, gente? Olha, a gente retorna então aqui no nosso estúdio com o Bruno Calado, né, para a gente continuar aqui conversando no nosso quadro Penal News. Dessa vez, aí a gente agora retoma o tema que foi trazido por Bruno, né? Bruno, a gente conversa sobre delação premiada, que é uma temática que voltou, né, à tona com esse caso, então, da Marielle, que reacendeu também, né? A gente tem aí o Elcio Queiroz, que está fazendo uma delação premiada e a gente deve já ver novos capítulos dessa história que a gente espera que se encerre logo. Bom dia para você. Primeiro explica para a gente o que é delação premiada. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. E agora, retornando com o tema trazido pelo Penal News. Antes disso, quero mandar um abraço para o estagiário Alan Tenório, que enquanto eu estou aqui, Polane, desfrutando do prazer do Penal News, ele quem fica segurando a peteca lá fora e agindo com processos, né, com recebimento de clientes, etc. E trouxemos hoje, Polane, a delação premiada, certo? Delação premiada, como você mesma disse, é um tema que vem sendo reacendido em face do caso Marielle Franco, né? Foi muito falado sobre a delação premiada durante a Operação Lava Jato, né, você se recorda, e de lá para cá vem acontecendo muito nos bastidores, até porque é um procedimento sigiloso, né? E agora reacendeu-se com o caso Marielle Franco. Mas o que é a delação premiada? Né? O que é delação premiada? O que é colaboração premiada? São termos, são institutos falados, né, no direito processual penal, pouco conhecidos por quem nos assiste, né, por quem assiste um jornal que fala de repente que está acontecendo uma delação premiada no caso Marielle Franco. A delação premiada, Paulo, de uma forma bem didática, de uma forma bem singela e sucinta, é um instituto do direito processual penal pelo qual o acusado, certo, de um crime, ele confessa a autoria do delito e aponta, certo, outros delinquentes naquela organização criminosa. Certo? Então, é como se fosse o dedo duro do processo penal. Mesmo assim, ele tem que confessar o crime. A partir do momento que o indivíduo ele se propõe a colaborar, a delatar num processo, ele abre mão ao direito do silêncio. Nós sabemos que nós temos esse direito ao silêncio previsto na Constituição Federal, inclusive, né? Que o silêncio não pode servir em prejuízo daquele que optar, né, facultar pelo silêncio num processo, nas indagações enquanto réu, mas na colaboração premiada, na delação premiada, o indivíduo ele abre mão a esse direito ao silêncio para imputar, para incriminar outros indivíduos de uma determinada organização criminosa e traçando, né, como funcionava, como funcionou aquele crime, aquele delito, quem era responsável por dirigir o veículo, quem era responsável por idealizar o crime, quem foi responsável pela autoria material, ou seja, por executar aquela pessoa. Então, acaba por surgir, né, vir à tona detalhamentos daquela persecução criminosa. E aí, a delação premiada é um instituto muito importante para o Ministério Público. Eu costumo dizer que quem opta, isso aí surge de forma voluntária, Polane. Não há ameaça por parte do órgão acusatório ou por parte do judiciário para que o indivíduo colabore. Isso surge de forma voluntária. O indivíduo tem que se propor a colaborar, se propor a delatar, certo? Então, a partir desse momento, o indivíduo ele veste a camisa do Ministério Público. Ele não abre mão da defesa, claro, mas ele veste a camisa do Ministério Público e aí é ele quem passa a robustecer no que tange a captação de conjunto probatório, de provas, né? Ele quem passa a robustecer o órgão acusatório de provas que vão incriminá-lo e incriminar os demais componentes daquela organização criminosa. Então, o Instituto é um mecanismo de cooperação
penal, certo? Trazido pelo artigo 8º da Lei de Crimes Hediondos. E esse mecanismo de cooperação penal, Paulana, ele acaba trazendo benefícios a quem dele usufrui, dele goza, né? Por exemplo, a redução de 1 a 2 terços da pena, um provável perdão judicial, né? A propositura de termo de ajustamento de conduta, de repente, se foi um crime contra o sistema financeiro, acaba fazendo o indivíduo que faz uma delação premiada, e eu já divulguei para indivíduos aqui no Estado que acabaram sendo delatores em processos, né, do GAESF, que é esse grupamento do Ministério Público de combate às organizações criminosas, à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro. E aí foi feito um TAC para esse meu cliente, um termo de ajustamento de conduta. E no TAC ele se livraria da pena privativa de liberdade e, em troca, ele devolveria o dano que causou ao erário, né? Então, se houve uma sonegação fiscal proposta por ele, provocada por ele, no montante de R$1 milhão, ele devolveria aquela quantia e se livraria de uma pena privativa de liberdade. Então, é um acordo feito com o Ministério Público, com o órgão acusatório, e, claro, esse acordo deve ser homologado pelo juiz. A participação do juiz vem a partir da homologação desse acordo. Então, quando o acordo é elaborado nos termos da lei, né, quando preenche os requisitos legais, o juiz homologa, valida, torna válido essa delação premiada, e o indivíduo que se propôs a delatar, se propôs a colaborar, ele acaba gozando de alguns benefícios em troca desse dedo duro que ele vem a cometer. Agora, Bruno, numa situação como essa, nesse caso, né, da Marielle Franco, em que a gente já viu, inclusive, uma das pessoas que estavam envolvidas também ser assassinada no decorrer, né, desse processo, né, foi assassinada em 2021, a pessoa que teria feito a ponte entre o ator intelectual e quem de fato executou o crime, né? Numa situação como essa, seria, de certa forma, inteligente fazer uma delação premiada exatamente para se precaver? Por exemplo, olha, eu estou aqui dizendo como foi o modus operandi, quem foi, e aí, a partir de agora, o que acontecer comigo, vocês já sabem quem poderia, de repente, estar por trás. Seria inteligente? Veja só, Paula, é um risco muito alto. Risco muito grande, até porque você está lidando com criminosos, com uma organização criminosa, e você vai trazer à tona, vai trazer ao conhecimento do órgão acusatório toda a tramóia, né? toda a estratégia criminosa, a fim de que o Ministério Público ele cause o desmantelamento daquela organização criminosa. Então, a partir do momento que isso acontece, com certeza, aquela pessoa que está fazendo a delação premiada, ela será ameaçada de morte. Ela será alvo daqueles outros indivíduos. Veja, um indivíduo estava solto, nesse caso da Marielle Franco, e acabou sendo preso na segunda-feira ontem, em decorrência da delação premiada. Então, em face dessa delação premiada, aquele indivíduo que estava respondendo em liberdade, por ter tido o nome levantado pelo Elcio de Queiroz nessa delação premiada, acabou sendo preso preventivamente novamente, né? Então, assim, veja a fúria que um indivíduo desse que estava respondendo em liberdade acaba criando em relação ao delator, né? Então, a ameaça, com certeza, é imprescindível, né, no ponto de vista de quem tem seu nome levantado nas autoridades acusatórias ou autoridades policiais. Então, é um medo muito grande que aquele indivíduo, esse Elcio de Queiroz, a exemplo do caso Marielle Franco, ele vai ter para o resto de sua vida, né? E aí, muitas vezes, se houver a necessidade, a comprovação de uma proteção policial para aquele indivíduo, o Ministério Público, às vezes, acaba concedendo, acaba requerendo ao judiciário, e aí aquele indivíduo passará a ter essa proteção policial, não para uma vida toda, né? Muito embora para o curso do processo, até que o processo chegue ao fim. Depois disso, o indivíduo estará suscetível a qualquer delito em face dele ou de sua família, né? Porque o pessoal que engrena num delito dessa natureza, ele é capaz de tudo, inclusive de assassinar os familiares de um delator. É verdade. Quais os pontos positivos e negativos, então, da delação premiada? Veja só, há muitas críticas por parte de juristas, porque dizem que o Ministério Público, juntamente com o órgão judiciário e as autoridades policiais, elas foram incapazes de obter as provas por meios próprios e acaba contando com o próprio criminoso para a obtenção de um conjunto probatório, né? Então, uma das críticas muito faladas aí entre os juristas é essa, a incapacidade de obtenção de prova, de investigação dos próprios órgãos responsáveis, e aí eles contam com o próprio criminoso. Quais são os riscos, Paulano? Quais são os pontos negativos? Uma eventual mentira de um delator, ela é levada como a maior verdade.
Né? Então, a partir daquele momento que a pessoa passa a delatar num delito, ela tem o seu depoimento com especial relevância. Né? E aí pode ser que alguma mentira, alguma calúnia surja ali naquele depoimento e é levada como a verdade e prejudique outras pessoas daquela organização criminosa. Então é um ponto negativíssimo. Né? Um ponto positivo para contrastar com esse ponto negativo é a celeridade processual. A partir do momento que um indivíduo se propõe a ser um delator, né, a colaborar com um processo, o indivíduo ele torna mais célere aquele processo. Né? O conjunto probatório, a busca pela verdade real dos fatos, ela vem à tona com muito mais força, muito mais vigor. Né? E aí o processo ele acaba caminhando com uma justeza maior, muito embora aquele indivíduo, como eu disse, tenha a necessidade de confessar a sua participação no delito. Muito bem. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui no nosso programa. Semana que vem tem mais, tá bom? Eu que agradeço, Polane, e mando um abraço em todos vocês. Até a próxima terça com fé em Deus. Até. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.